Olá, sou o Dr. Omar Amazonas, psiquiatra atuante no Rio de Janeiro. Alguns de vocês já ouviram falar de algum idoso que vivia recluso, acumulava lixo em casa, vivia, vivia com uma higiene assim precária. Já ouviram falar, ouviram na televisão ou conheceram algum caso perto de vocês, ou espero que não, ou tenham tido algum parente nessa situação? Bom, isso na psiquiatria tem um nome e nós falaremos disso hoje. Bom, síndrome de Diógenes, por que tem esse nome? Bom, Diógenes foi um filósofo grego da escola cínica do período helenístico. Ele era conhecido por viver maltrapilho. E a semelhança termina aí, porque tirando isso, não tem mais nada em que alguém com síndrome de Diógenes se pareça com o filósofo Diógenes. Isso aí é considerado, inclusive, um epônimo completamente equivocado. Bom, como é que alguém com síndrome de Diógenes se comporta? Imagine alguém, um idoso, que até outro dia era normal, ou às vezes não tão normal assim, mas não com esse grau de disfuncionalidade, começa a não cuidar da própria aparência, começa a não ter higiene, começa a não andar mais arrumado, ele começa a acumular dentro de casa objetos ah, triviais assim, ou que geralmente seriam descartados pelas pessoas normais. Por exemplo, pote de manteiga. Uma pessoa normal usaria manteiga, jogaria o resto no lixo, ou melhor ainda, mandaria para reciclagem. A pessoa com síndrome de Diógenes, ele vai e deixa lá. O que quer dizer? Ela vai acumular, usar um pote de manteiga, deixar lá junto com os outros potes de manteiga, juntos com as latas, recipientes de outros alimentos ou de coisas que quebraram dentro de casa, e não vai jogar no lixo, não vai se livrar dessas coisas. Você vai ir acumulando lixo, né? E isso vai, com o tempo, causando outros problemas também. Esse acúmulo de matéria orgânica, de detritos, vai trazer animais, assim, tipo baratas, ratos, para dentro da casa dessa pessoa. Muitas vezes o banheiro também não será limpo, a casa inteira não será limpa, não será varrida, ou seja, essa pessoa terá outros problemas de saúde, inclusive problemas de saúde para redondeza também, das pessoas que moram perto dessa pessoa, porque será um foco de doenças potencialmente contagiosas e transmissíveis. Bom, e tem mais nessa síndrome de Diógenes. A pessoa, além de acumular isso, muitas vezes ela não parece se importar com isso. Não é alguém que, por exemplo, não é alguém que acumula e fica perturbado com a própria acumulação, como acontece assim em alguns casos. Se a pessoa assim não tem uma coisa chamada insight, a pessoa não percebe que tem o problema. E mesmo que alguém chegue nesse indivíduo com essa síndrome e fale que então, qual é o... Por que você não se livra disso? Isso não faz bem para você, isso não está correto, não é permitido, não é legal. Aí o indivíduo com síndrome de Diógenes simplesmente não vai se importar, ou não vai dizer nada, ou vai dizer que está tudo bem, ou às vezes vai reagir com uma irritabilidade bem grande em relação às pessoas que estão confrontando ele em relação a isso. Bom, isso muitas vezes essa pessoa vai ter que concorrer com outros indícios de disfuncionalidade, por exemplo, falta de motivação ou apatia, também é bem comum se encontrar nesses idosos. Então, assim, vai ter, mas assim, o que caracteriza mesmo a síndrome é basicamente o aspecto miserável, a falta de higiene, o aspecto de acumulação e também a falta de percepção do próprio problema. Bom, o que causa a síndrome de Diógenes? Bom, alguns que estudam isso dizem que ela seria uma exacerbação de traços de personalidade latentes. Por exemplo, uma pessoa já tinha uma tendência à suspicácia, já tinha uma tendência de personalidade a não confiar nos outros,
a se manter reclusa dos outros ou a ter dificuldade em descartar, a se livrar de objetos. Com o envelhecimento, ela pioraria desses traços. Outros dizem que seria uma variante de demência, no caso, a demência frontotemporal. Seria uma forma de apresentação dessa demência. O que tem na demência frontotemporal? Você também perde massa encefálica do córtex pré-frontal, que, entre outras coisas, é responsável pelas chamadas funções executivas. Entre outras coisas, é responsável pelas ações de planejamento, automonitoramento, flexibilidade cognitiva, tomada de iniciativa, que isso muitas vezes é perdido nessa síndrome de Diógenes. Obviamente a pessoa vai ter o processo demencial nessa área, pode desenvolver essa síndrome, esse comportamento funcional, não apenas com a demência, mas também com outras formas de perda de neurônios nessa área. Por exemplo, a pessoa tem um infarto nessa região e pode desenvolver também a síndrome de Diógenes. Obviamente essas duas teorias, a de que seria uma exacerbação de personalidade, a de que seria perda de massa encefálica, não são necessariamente uma contrária à outra. Às vezes a pessoa tem um traço de personalidades que ela consegue controlar até certo ponto, e que devido à perda de massa encefálica, ela vai perdendo esse controle desses comportamentos funcionais e eles vão se tornando mais e mais intensos com o tempo. Ou seja, não é ou uma coisa ou outra. Às vezes as duas coisas se complementam, essas duas explicações se complementam. Na minha prática pessoal, todos os casos de síndrome de Diógenes que eu vi que já existia algum processo demencial ou uma lesão devido a infarto. Eu nunca encontrei um caso ou outro, mas outros podem ter encontrado também. Não estou dizendo que eu estou dando a razão, não. Outros podem ter encontrado outras causas dessa síndrome, mas na minha prática particular, na minha prática pessoal, todos os casos dessa síndrome eu consegui explicar por um processo de demência. Inclusive já vi casos de gente que não parecia ter nenhum outro problema assim, de personalidade anteriormente e que desenvolveram esse comportamento. E o que fazer quando o indivíduo apresenta a síndrome de Diógenes? Bom, obviamente lembrando que não existe um remédio que reverta esse problema, não existe também psicoterapia que faça a pessoa deixar de ter esse problema, até pela própria natureza do problema. Como eu falei, isso geralmente está relacionado a lesões ou perda de massa encefálica do córtex pré-frontal. Isso aí não tem volta. Você pode dar até remédio para as pessoas caso ela tenha alguma paranoia ou alguma agressividade para melhorar desse problema e facilitar no trato dela. Mas assim, as tendências em si elas vão continuar lá. No caso, a falta de iniciativa, a falta de percepção do próprio problema vai continuar existindo. Então, uma coisa a se fazer é tirar essa pessoa do isolamento dela. Ela tem que ser cuidado por outras pessoas. Ela não tem capacidade para se autogerir. E, obviamente, se você deixar ela lá, como eu falei, ela vai trazer problemas de higiene, né? Vai ter problemas de saúde também para as pessoas que moram ao redor. Mas você tem um foco de atração de roedores ou de baratas, de mosquitos, entendeu? Isso já é muito perigoso também para quem mora por perto, para os vizinhos. Então, assim, e também para o idoso, porque, obviamente, né, ele vai estar mais sujeito a se predispor a ter doenças que se ocasionam da vivência em ambientes insalubres. Então, esse idoso tem que ser retirado do isolamento, ele tem que ser cuidado por outros, ou sim, posto numa casa de repouso. Bom, por hoje é só.